Nos bastidores da história, existem decisões, silêncios e monstros que moldaram o mundo. Este é o Tempos da História, onde o passado fala e o presente escuta. Antes de dominar a Alemanha, ele apenas queria pintar quadros. Esta é a história de Adolf Hitler, do começo ao fim. Adolf Hitler nasceu em 20 de abril de 1889, em Braunau am Inn, uma pequena cidade na Áustria-Hungria. Filho de Alois Hitler, um funcionário da alfândega severo, e Clara, uma mulher gentil e religiosa, Hitler cresceu sob a sombra de um pai autoritário e distante. A figura do pai de Hitler, Alois, é essencial para entender o que esse menino virou. Um homem frio, violento, ríspido, que esmagava qualquer tentativa de individualidade. Hitler cresceu reprimido, mas com um ego inflamável, prestes a explodir. Ainda pequeno, demonstrava comportamento inquieto e uma imaginação incomum. Seu sonho, desde cedo, era ser artista, e não soldado nem político. Aos 16 anos, após a morte do pai, Hitler abandonou a escola. Ele não tinha interesse pelas matérias, odiava professores e vivia mergulhado em livros de arquitetura e pintura. Foi então que decidiu. Se tornaria um pintor famoso. E havia apenas um lugar para isso: Viena. Mas Viena não o acolheu como esperava. Olha, se você analisar os desenhos de Hitler, vai encontrar técnica, sim, mas era o alma. Ele não era um gênio incompreendido. Ele era apenas medíocre. E o mundo da arte deixou isso muito claro. Uma ferida que ele nunca mais superou. Em 1907, ele foi rejeitado pela Academia de Belas Artes de Viena. E no ano seguinte, de novo. A justificativa? Talento insuficiente para a pintura. A frustração foi devastadora. Com a morte da mãe, pouco tempo depois, Hitler se viu sozinho, perdido e miserável. Morava em abrigos, vendia postais pintados à mão e dormia em bancos públicos. A cidade que ele sonhou em conquistar virou seu inferno pessoal. Durante esse período, mergulhou em leituras obsessivas, filosofia, racismo pseudocientífico e pangermanismo. Foi nesse submundo vienense que o antissemitismo começou a envenenar sua visão de mundo. O antissemitismo de Hitler não brotou do nada. Viena, no começo do século XX, era uma fábrica de ódio. Jornais, panfletos, políticos populistas. Tudo alimentava essa mentalidade podre. Hitler só absorveu e levou isso ao extremo. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu, em 1914, Hitler se alistou com entusiasmo no exército alemão. Lutou nas trincheiras da frente ocidental, foi ferido e condecorado. Mas mais do que honra, a guerra lhe deu um propósito e uma causa. No front, Hitler encontrou algo que nunca teve antes: ordem, missão, reconhecimento. Ele não era mais um fracassado de Viena. Era um soldado, respeitado. E essa identidade moldou tudo o que veio depois. Com a derrota da Alemanha em 1918, Hitler, como muitos veteranos, sentiu-se traído. A humilhação do Tratado de Versalhes, o caos econômico e o medo do comunismo formaram o caldo perfeito para o nascimento de um ressentimento explosivo. Foi em Munique, em 1919, que Hitler começou a frequentar reuniões de pequenos grupos nacionalistas. Um deles era o Partido dos Trabalhadores Alemães. Ele entrou como observador, saiu como líder. A retórica de Hitler era poderosa, mas perigosa. Ele não convencia com argumentos, convencia com raiva. Ele oferecia duas coisas: um inimigo claro e uma promessa de redenção. A fórmula perfeita para uma população desesperada. A voz antes tímida agora incendiava multidões. Seus discursos fervorosos misturavam nacionalismo, medo, ódio e promessa de redenção. O fracassado artista havia encontrado seu palco e sua audiência. Em 1923, tentou tomar o poder com um golpe de Estado, o Putsch da cervejaria. Foi preso e na prisão escreveu o manifesto que guiaria o horror: Mein Kampf. Mein Kampf não era só um livro, era um mapa, um aviso.
Ele escreveu com todas as letras o que pretendia fazer. E o mundo ignorou. Foi o maior erro que a Europa cometeu. Ali, ele já não era apenas um homem, era o início de um monstro. O menino que queria ser artista se transformaria no ditador mais temido do século XX. Mas essa é apenas a primeira parte da história. No próximo episódio, a ascensão de Hitler ao poder até o domínio total da Alemanha. Você ouviu o Tempos da História? Inscreva-se para não perder o próximo capítulo.